Como eu, como consultora financeira, me planejaria para comprar minha casa. E como que você pode fazer do seu lado também. Antes de comprar qualquer coisa na minha vida, eu busco saber quanto que custa esse bagulho. Assim, a gente precisaria de saber quanto que custa o imóvel. E aí, essa procura eu ia começar olhando na cidade onde eu moro, que no caso é Belo Horizonte. E aí, eu ia olhar, tá, para que eu quero, quanto que fica mais ou menos um imóvel em Belo Horizonte. De acordo com as minhas pesquisas, algo mais ou menos bom aqui em Belo Horizonte já dá para comprar por 360 mil reais. Então tá, esse seria o valor do imóvel que eu iria comprar, 360 mil reais. Nossa, mas é muito caro, 360 mil, puta que pariu. Eu ia pensar, então, se dava pra eu comprar esse imóvel em algum outro lugar, se tinha outra cidade que eu estaria disposta a comprar. Nesse caso, vamos seguir o baile e pensar em 360 mil reais mesmo. Com 360 mil reais, eu ia começar a pensar, tá, como que eu consigo comprar um imóvel hoje? Já que essa vai ser possivelmente a maior compra da minha vida, quais são as opções de compra de um bem muito caro no Brasil? A gente tem basicamente duas possibilidades. Ou a gente compra à vista, ou a gente financia. Financiar é eu pegar esse valor emprestado e diluir essa dívida durante 30 anos, por exemplo. Como eu não tenho 360 mil reais para dar agora, ou até tenho, né? Eu tenho 300 mil reais, mas eu não quero pegar todo o meu dinheiro para dar uma casa, eu seguiria o caminho do financiamento. O financiamento ele é dividido em duas partes: a entrada e o financiamento em si. A entrada, ela depende de 20 a 30% do valor do imóvel. Então, eu tenho que ter esse dinheiro para poder comprar essa casa, ou eu posso buscar algum subsídio do governo se eu tiver nas faixas ali do Minha Casa Minha Vida, que não é o meu caso. Sendo assim, essa entrada tinha que estar coberta de alguma forma. FGTS, dinheiro guardado. Tem empresas que te dão até a possibilidade de você parcelar a entrada no começo e já fazer um outro empréstimo. Mas eu, como consultora, não iria para esse caminho. Eu acho muito perigoso. Já vi dentro de consultoria, inclusive, gente quase perdendo casa por causa disso. Vamos colocar a entrada de ladinho e depois a gente pensa nela na hora que a gente for falar de investimento. Aí no financiamento, a gente basicamente vai ter uma parcela durante 30 anos. É o que eu teria se eu fosse fazer o financiamento de uma casa. E aí, durante 30 anos, eu preciso entender qual parcela que caberia no meu orçamento. Como que ficaria essa conta? Vamos supor que hoje eu pago um aluguel de R$ 1.900 aqui em Belo Horizonte, que é a média. A média de aluguel no Belo Horizonte tá R$ 1.900, então vamos supor que é isso que eu tava pagando. E com esse valor de R$ 1.900, pagando o aluguel e depois todas as outras contas que eu preciso pagar, eu entendi que sobrava no meu orçamento R$ 1.000 por mês. Sendo assim, a parcela do meu financiamento, ela pode seguir 3 caminhos. O primeiro é um financiamento, uma parcela de financiamento que é igual ao meu aluguel, ou seja, R$ 1.900. A segunda possibilidade é uma parcela que seria o meu aluguel mais metade da minha sobra. Então, 1.900 mais 500, que dá R$ 2.400 de parcela de financiamento por 30 anos. E a terceira opção, que é a mais bizarra de todas, seria eu pegar toda a minha sobra e enfiar nesse financiamento e ficar assim, né? Sem poder dar um peido descarado que eu ia estar fudido. Então, seria 1.900 mais R$ 1.000, que daria R$ 2.900 de parcela. Sendo consultor, eu iria pelo caminho do meio aí, já que a gente está na média, vamos no caminho do meio. O aluguel mais metade da sobra, uma parcela de R$ 2.400. Só que existe um pulo do gato no financiamento. A parcela escolhida, ou seja, R$ 2.400, não pode ultrapassar 30% da minha renda. O que na regrinha de 3, para pagar uma parcela de R$ 2.400, eu precisava ter uma renda familiar, ou seja, geral da casa, de pelo menos R$ 8.000. E aí você pode pensar do seu lado: nossa, Cécia, eu não tenho essa renda somada. Tá tudo bem, se você não tem essa renda somada, você tem que ir aí colocar uma entrada maior. Então vamos entender lá no site da Caixa o que dava para a Caixa fazer pra gente com esses números: R$ 2.400 de parcela e uma renda familiar de R$ 8.000 para um imóvel de 360 mil em Belo Horizonte. Para isso eu entrei aqui no site da Caixa, que é esse simulador habitacional que dá para você já começar a ver como funcionaria um financiamento. Eu uso muito esse site. Coloquei aqui então as informações, que é um financiamento para pessoa física, eu para residência, aquisição de imóvel usado, 360 mil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Colocando os meus dados, não precisa colocar nem o CPF, nem o número, só o que tá de estrelinha é obrigatório. Então, coloquei aqui a renda bruta familiar de R$ 8.000, que é aquela renda necessária para R$ 2.400 de parcela. E o valor a data de nascimento aqui é importante. E eu também coloquei aqui uma coisa massa, que é possuir 3 anos de trabalho sobre o regime FGTS. Lembra quando a gente falou da entrada? Isso vai ser muito importante lá na frente. Ah, e também ajuda a marcar isso daqui, ó. Você tem ou gostaria de ter relacionamento com a Caixa. Porque aqui também pode fazer com que a gente tenha uma taxa menor do financiamento. Eu vou deixar só essa daqui, por exemplo. Sendo assim, a Caixa dá 3 possibilidades. O programa Minha Casa Minha Vista Pro Cotista, ou seja, uma renda, eu acho que até R$ 8.000 já está entrando no Minha Casa Minha Vida, podendo usar o FGTS ali no abatimento da entrada.
E a gente tem esse daqui de baixo que é sem usar o FGTS. Esse daqui seria só uma taxa fixa mesmo, ou seja, 9% ao mês, 9% ao ano, 10% ao ano. Para facilitar a nossa conta, eu vou colocar esse daqui, Programa Minha Casa Minha Vida Pro Cotista. Daí, pimba, a Caixa já deu algumas opções aqui no Minha Casa Minha Vida com FGTS pro imóvel, só que o tempo aqui tá 420 meses. E eu não quero 420 meses, que dá 35 anos, eu acho. Eu quero 360, 30 anos. Então, eu vou clicar aqui para começar a alterar um pouco essa brincadeira. Mas veja só uma coisa. Com 420 meses, 360 mil, a entrada já começava a ter que ser 120 mil reais aqui para eu poder financiar 240. E a primeira prestação, porque a gente está olhando nesse sistema aqui, que a prestação começa alta e vai caindo, o saque, ela já tá lá naqueles 2.400 reais que a gente falou, lembra? Então tá aqui. Então pronto, e entrar aqui lá no alterar e mudar aqui, ó, o prazo escolhido para 360 meses e eu vou ver qual que é a entrada que a Caixa manda para mim. Entrada zerada, 360 meses colocados, vamos ver o que dá. Então, para poder pagar esse financiamento em 30 anos ao invés de 35, eu precisaria dar uma entrada de 130 mil reais com aquela parcela de 2.400. Sendo assim, eu já tenho os meus números, certo? E você tem aí os seus, certo? Quanto aos números, estamos assim. Valor do imóvel, 360 mil. Valor do financiamento, 230.800 e valor da entrada, 129 mil. E é aqui agora que a gente vai focar. Porque a entrada a gente consegue investir. Agora a gente começa a falar então de estratégia de investimentos. E o que eu preciso para poder começar a investir? Eu preciso ter um valor que eu preciso chegar no final, um objetivo, uma finalidade e um prazo, certo? Porque o prazo determina o tipo de investimento que eu vou poder escolher. A gente vai entrar nesse funil juntos daqui a pouco. Só que aqui tem outro pulo do gato. Eu sou CLT. E sendo CLT, eu posso usar parte do meu FGTS para dar na entrada. Então, eu vou definir aqui que o meu prazo para juntar essa entrada é de 5 anos. Daqui 5 anos, eu preciso ter os 130 mil reais. E sim, eu posso usar o meu FGTS para isso, só que eu não vou usar só o meu, eu vou usar o do meu marido também para facilitar as contas, porque na hora que eu fiz a primeira conta eu fiquei desesperada. A gente chega então no valor de entrada de 130 mil, 43 mil reais do meu FGTS em 5 anos e 9.600 reais do FGTS do meu maridão em 5 anos. Então a gente chega aqui nesse valor. Eu preciso que os investimentos me tragam 76 mil reais em 5 anos. Com esse número, agora eu preciso entender quanto que os meus investimentos precisam render para eu chegar em 76 mil reais em 5 anos. Porque se eu fosse apenas juntar o dinheiro, apenas colocar na poupança ou embaixo do colchão, eu ia ter então os R$1.000. Lembra que eu podia juntar lá todos os meses, durante os 5 anos ia dar 60 mil reais. Então eu preciso que os meus investimentos rendam 16 mil reais. E como que eu chego nessa conta? Entro aqui na calculadora do cidadão, coloco o tempo que eu tenho para poder investir, que são 60 meses, coloco o valor que eu posso investir todos os meses, que são R$1.000, e quanto que eu tenho que ter lá no final, que são 76 mil. Assim, eu preciso achar uma taxa de 0,75 ao mês, que ao ano dá 9,38%. E assim, com todas essas informações, eu consigo entrar em sites de investimentos e escolher investimentos que vão me render 9, 10% ao ano, com investimento máximo mensal de R$1.000 e que eu posso tirar daqui 5 anos, ou seja, 1.800 dias de vencimento. Eu posso fazer isso numa parte 2, porque esse vídeo ficou muito longo. Se você quiser, comenta aqui, parte 2.